Amém. Saúdo a todos com a paz do Senhor. E aproveitando você que está de pé, trouxe a sua Bíblia. Queria convidar você para abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, livro de 1 Coríntios, né? Carta de Paulo. O capítulo é o 13. E o versículo é o 11. 1 Coríntios 13, versículo 11. Muito provavelmente você já ouviu, mas eu vou ler de novo. Bem, diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Vou ler novamente. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Você pode se assentar. Pegando uma carona, né? Na palavra que a Leonir leu, nós nem combinamos, mas podia. Ela deu aqui o exemplo, né, de Jesus, que confiou nos seus amigos, né? Pedro, Tiago, João, Barquinho, enfim. E acabou ficando sozinho. Então ela fez uma análise que vai chegar uma hora que você vai precisar chegar diante de Deus, né? E colocar o teu coração. E eu queria aproveitar, né, para dizer assim, que vai chegar uma hora que você vai precisar crescer, vai precisar amadurecer. De verdade mesmo, anotei algumas coisas aqui e gostaria de compartilhar com você o mais breve possível, tá? Mas queria deixar já assim um apontamento de que é necessário crescer, que crescer exige um tempo e nem sempre é um processo fácil. E na maioria das vezes, enquanto a gente está crescendo, enquanto a gente está desenvolvendo, enquanto a gente está passando esse processo, é bem difícil também de enxergar. Depois que passa, aí você olha, analisa, você veja bem, olha, Deus estava fazendo isso na minha vida, serviu para isso, isso e isso. Mas geralmente é depois, porque quando nós estamos passando, não é um pedaço tão assim legal, né? Mas vamos lá. Começando no capítulo 11 de Coríntios, versículo 1, Paulo diz assim: tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Está trazendo também diversas instruções para a igreja de Coríntios, uma vez que, ao que tudo indica, né, se você for dar uma lidinha, o negócio ali andava meio bagunçado. Né? Não quero ficar queimando os irmãos de Coríntios, né? Porque esses dias eu vi alguém falando assim: olha, se Paulo fosse mandar uma carta para nós aqui no Brasil, ia ser mais ou menos assim: ó, brasileiros. Não ia ser algo muito legal também, né? Então, no capítulo 11, Paulo traz diversas informações para a igreja, né? No capítulo 12, ele traz uma série de instruções a respeito dos dons espirituais, sobre comunhão, e ao final do capítulo 12, ele traz duas situações. Ele incentiva, né, os irmãos a buscarem os melhores dons, e ele fala de um caminho mais excelente. Está fazendo uma introdução para o capítulo 13. No capítulo 13, ele começa a discorrer para nós sobre o amor. E de repente, do nada, né, a partir do versículo 9 ali, ele vai 9, 10, quando chega no 11, ele fala assim, ó: quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Eu confesso para os irmãos que eu achei esse versículo aqui meio fora de contexto, né? Se você dá uma olhada assim, a priori, né, de princípio, o que está falando aqui a respeito de crescer num texto que fala a respeito de amor, né? E talvez aí, mais para frente, nós vamos conseguir fazer uma conclusão desse assunto. Mas ele traz para nós uma afirmação nesse versículo. E é uma afirmação que parece um tanto quanto clara, que meninos fazem coisas de meninos e homens fazem coisas de homens. Que quando era menino fazia as coisas de menino e quando se tornou homem deixou para trás as coisas de menino. Muito embora você possa falar para mim: olha, Fernando, nem sempre está assim.
porque envelhecer é obrigatório, mas amadurecer não, né? Então, vamos lá. Dentro disso, fazer coisas de menino e fazer coisas de homem, o que me levou assim a um pensamento meio óbvio, né? Existe um espaço na nossa vida entre essa etapa de ser um menino, uma criança, de ser uma pessoa imatura, né? Existe um espaço até chegarmos nessa vida de uma pessoa madura, de uma pessoa experiente. E é um tempo difícil esse, uma vez que é onde vamos adquirir a experiência que nos trará a tão desejada, né, maturidade. Não sei se você deseja, mas eu desejo, assim, ó, com muita força no meu coração. Sempre me lembro daquele versículo que diz assim, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada ele difere do escravo, exceto que é dono de tudo. Mas enquanto ele é menor, ele não tem acesso a algumas coisas, né? Tem até um livro, tem uma mensagem que já escutei uma vez que diz assim, fora do alcance das crianças, parafraseando aquele aviso que vem nas caixas de remédio, né? Então, assim, eu depois que escutei essas mensagens, eu fico assim naquele anseio de amadurecer. Só que é o seguinte, amadurecer é uma coisa que leva tempo, não é do dia para a noite. E eu até lembrei assim, né, de um versículo que fala a respeito de Jesus, está ali em Isaías 53:3, fala a respeito de Jesus, o servo sofredor. Diz assim, ó, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. É um homem experimentado, né? Treinado, sabe o que é padecer. E como que ele aprendeu? Amadurecendo, treinando. Então, o título da mensagem, de repente até o tema, é necessário amadurecer. E assim como Jesus foi experimentado em dores, foi treinado, eu trouxe aqui 3 exemplos, né? Exemplo de 3 homens, e poderiam ser muito mais, né? Se o tempo assim permitisse, que são descritos em 3 etapas diferentes da sua vida, ou talvez até mais, mas eu assim dividi para que ficasse mais fácil a nossa compreensão. Quais são as etapas? A juventude, o treinamento e, por fim, a maturidade. E são eles, esses 3 homens, né? Exemplos da Bíblia. José do Egito, Moisés e Pedro. Né? A Bíblia nos fala a respeito da história desses 3 grandes homens de Deus em fases diferentes da sua vida. E dependendo da fase, eles tomaram atitudes diferentes mediante as mesmas circunstâncias, né? Graças à obra que o Senhor realizou na vida de cada um. Então, a primeira fase foi a fase da juventude, como é para nós, né? Da infância, enfim, da adolescência, da juventude. José, lá em Gênesis 37:7, você pode acompanhar, diz assim, que ele sonhou, né? Ele teve 2 sonhos. E eu acredito que, pelo fato dele ser jovem, imaturo, inexperiente e até, digamos assim, inocente, né? Sabe aquela pessoa que é inocente, que não tem aquela maldade, não tem aquela visão além, assim, não consegue enxergar os pormenores, para ele está tudo certo, está tudo bem, está tudo bom. Então, eu acho que até assim, pela essa falta de maldade do José, ele sonhou, né? E ele acabou por contar para os seus irmãos. E o primeiro sonho foi que os seus irmãos estavam no campo amarrando feixes de trigo, e o seu feixe se levantou, e o feixe dos seus irmãos se curvaram ao redor do feixe dele. Quando José contou o sonho aos seus irmãos, o que aconteceu? Eles o odiaram ainda mais. Porque, como é do conhecimento geral, né? O José era o filho preferido do pai dele. Então a piazada já não gostava muito dele. E ele ainda não dava uma dentro, vamos dizer assim. Ele não acertava uma, ele fazia por onde, né? Tem um pedaço lá que diz que, às vezes em quando, ele trazia umas má notícias dos seus irmãos para o seu pai. Quer dizer, ficava trazendo um fuxiquinho
de vez em quando. Então a piazada já não era muito a favor. Aí ele vinha e ainda contava um sonho, contava umas vantagens, né? É duro, né? A gente não gosta muito de ficar perto de pessoas que só conta vantagem, né? Tudo é ele que sabe fazer, todos os negócios dele é que são bons, só o teu que é ruim, né? Então, assim, ó, é difícil, a pessoa acaba te afastando. Então foi o que aconteceu com o José. E ele teve um outro sonho, né? E ele sonhou assim, ó, que o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. E os irmãos de José ficaram ainda mais bravos com ele por causa desse sonho. Resultado, irmãos, dessa questão de ser juvenil, né? De ser infantil, de ser imaturo. Ele escapou de morrer por causa do irmão dele, que não deixou os irmãos dele, né, matar ele. Mas, na verdade, é o seguinte, ó, ele foi vendido como escravo para mercadores que o levaram para o Egito. Foi isso a consequência de ser imaturo, né? De ser jovem, de ser juvenil. Moisés, ao contrário de José, ele não era tão jovem, porque o José, ele era um jovenzinho, ele nos 17 anos, 16, 17 anos mais ou menos, talvez um pouquinho menos, mas, né? Jovenzinho. O Moisés não, o Moisés já tinha 40 anos. Mas ao contrário de José, o Moisés ele não contou nada para ninguém. E se você for analisar bem a história dele ali, ó, ele ainda achou que ninguém sabia de nada. Até o ponto que ele foi chamar a atenção de 2 hebreus, seus irmãos, que estavam brigando. Aí um hebreu olhou para o outro e falou assim, viu, você vai fazer comigo que nem você fez com o egípcio ontem? E matou ele. Aí ele pensou, não, agora eu fui descoberto. Agora eu fui descoberto. Moisés demonstra a sua imaturidade quando? O que acontece, irmãos? Por que o Moisés matou aquele egípcio? Porque o egípcio estava oprimindo, né, um hebreu. E o Moisés, ele era muito inteligente, ele era um cara muito sabido, ele tinha cultura, ele tinha acesso, né, às informações, diz que ele era instruído em toda a ciência do Egito. Ele foi criado na casa do faraó, né, pela filha do faraó, vamos dizer assim. Então ele teve acesso ao que tinha de melhor de informação. Aí ele é um rapaz muito inteligente, o que ele fez? Ele fez as contas e pensou, eu fui criado na casa do faraó, eu tenho acesso. Há uma promessa para um libertador desse povo. Se você for ler lá em Atos 7 e 25, que é um pedaço do testemunho de Estevão, né? Antes de tomar umas pedradas e subir ao céu, né? Ver os céus abertos e subir. Diz assim no 25, que o Moisés, a respeito de Moisés, né? Ele pensava que seus irmãos, os hebreus, compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los. Mas eles não compreenderam. Resultado, irmãos, o que aconteceu com Moisés por ser assim, juvenil? Fugiu e ficou 40 anos morando em Midian, atrasando todo o plano de Deus. Estava certo em fazer aquele pensamento, em ter aquelas ideias? Né? Estou fazendo conta, vai precisar de alguém, eu estou aqui, provavelmente sou eu. Ele não estava errado quanto a fazer as contas e achar que ele ia ser o libertador, porque de fato ele foi. Eu acredito até que o Senhor já tinha apontado alguma coisa no coração dele para levar ele a se preparar para isso, né? Só que ele errou o quê? Ele errou o tempo. Então, muitas vezes nós, irmãos, temos uma promessa de Deus na nossa vida. E aquilo é latente no nosso coração. E nós temos assim aquele ânimo, aquela ânsia, né, por fazer, porque aconteça de uma vez e acaba não acontecendo. Isso gera no nosso coração o quê? Frustração. Porque as coisas não acontecem. Quero dizer para você que às vezes, não estou dizendo que sempre, mas às vezes pode ser que a gente ainda precisa madurar mais um pouquinho. Não custa você ir orando e vigiando, né? Cuidando. E o Pedro achou demais. Onde que o Pedro mostra, né, a sua imaturidade? Pelo menos assim, nesse texto que eu peguei. Pode ser que você vai falar assim, não, Fernando, mas tem uma pá de outros exemplos. Tudo bem, não tenha tempo para nós ficar discutindo a respeito. Ele tinha certeza absoluta que a sua fé era suficiente para morrer junto com Jesus. Eu anotei aqui Mateus 26, do 33 ao 35. 26, 33 ao 35. No 33 diz assim, ó, Pedro respondeu, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei.
Olha que frase impactante para você falar para Jesus que está naquele momento assim, ó, eles vão me pegar, vocês vão correr. Não, eu vou ficar aqui. E ele tinha certeza disso, ele não falou enganado no seu coração. Entende? Ele tinha certeza disso. Aí, o verso 34, Jesus falou para ele assim, ó, asseguro que ainda essa noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Jesus está falando para o Pedro. Você pensa a audácia do Pedro, porque daí no 35 ele ainda emenda. Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. Foi essa a situação do Pedro, achar demais. E eu anotei aqui para nós, irmãos, Romanos 12 e o versículo 3, que diz assim, ó, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas antes, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. O que aconteceu, irmãos? É como se o Jesus falasse para o Pedro, jovem, Pedro, você é jovem. Você pensa, Pedro, que isso que você está falando, né, é verdade. E do fundo do coração você fala como se fosse. Você está pensando, Pedro, que é isso. Né? Tinha uma época aí que falava a respeito de pensar a respeito. Né? Então, assim, Pedro, você pensa que pensa. Você é jovem, você não sabe nem em que pé que está a tua fé. Resultado, irmãos, o que aconteceu? Se você pegar no mesmo capítulo 26, versículos 73, 74 e 75, diz assim, ó, certamente você é um deles, o seu modo de falar te denuncia. Pedro, não fica enganando você é um deles, do jeito que você fala, é que nem eles falam. A moça estava falando para ele. Aí no 74 ele começou a se amaldiçoar e a jurar, não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Até vi um videozinho esses dias que o galo cantando uma música, tinha nada a ver com o canto do galo, né? Vocês já viram isso daí? É muito engraçado, isso sozinho lá. Então o que acontece? Imediatamente o galo cantou. E a imaturidade de Pedro foi lançada contra ele. Porque diz assim, ó, no 75, então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Jovens, juvenis, imaturos. Quantas vezes, irmão, nós estamos achando que a nossa fé está aqui em cima, assim, ó. Estou falando por mim, não estou falando por você. Você fala, não, agora vai, agora eu estou certo disso, agora eu já estou bom, agora Jesus, né, já pode fazer isso, já pode fazer aquilo. Daqui a pouco você toma só uma assim, ó, bem de levinho. Não, Jesus, não é possível que eu estou aqui ainda. Né? Chega a dar uma decepção no coração da pessoa. Enfim, parte 2, a parte do treinamento, a parte mais difícil. Deixar de ser uma coisa para se tornar outra. Adquirir conhecimento, experiência, estatura. E eu tenho aqui uma observação para fazer para você. Que uma vez que você entra nessa fase, que é a fase do treinamento, muito provavelmente vai mudando as fases do nível de treinamento que você vai recebendo. Mas enquanto você viver, você vai estar treinando e aprendendo. E Deus queira que seja assim, né? Então, assim, ó, como é que foi o treinamento de José? Ele foi de filho preferido a vendido pelos seus irmãos como escravo. E de escravo na casa de Potifar, e eu quero fazer uma observação que, sendo escravo, lá na casa do Potifar, a Bíblia fala que o Senhor era com José. Ele passou a criminoso, preso, injustiçado, né? Vocês sabem que a mulher do Potifar armou uma para ele lá, né? E o Potifar mandou prender o José. Ele não devia, ele não merecia, mas ele acabou sendo preso. Tá? E lá preso, lá na prisão, o Senhor era com ele. Quer dizer, tinha tudo para ele dizer que não.
né? Mas o Senhor estava com ele. Lá na prisão ele tem a revelação do sonho do copeiro e do padeiro do rei. E ele pensa, não, agora, né, conseguiu um contato com alguém que é importante. O cara é copeiro do rei, porque o padeiro foi embora, né? Descansou dali. Mas o que aconteceu? Ele passa mais 2 anos preso ainda. Sabe por quê? Porque ele ainda não estava pronto. Ele ainda não estava pronto. Ele estava numa fase de treinamento. Moisés. O que aconteceu com Moisés? Irmãos, é assim, ó, é de uma maneira bem simples, mas eu quero que você vá analisando para a tua vida, para o teu dia a dia. Vê se aplica. Se não se aplica, está tudo bem. Mas para a minha vida falou bastante. Moisés, ele precisou fugir. Ficou 40 anos morando em Midian, atrasando todo o plano de Deus. Por que eu falo isso, irmãos? Esse tempo atrás eu escutei uma mensagem e o pregador faz as contas. Falou assim, ó, fazendo as contas do tempo que o povo foi escravo. Estava faltando mais ou menos uns 10 anos ali naquele período, quando Moisés matou o egípcio, para o Senhor liberar o povo, que fazia uns 390 anos mais ou menos que o povo era escravo. Então, estava quase completando 400 anos. E daí o seguinte, quando o faraó morreu, já tinham se passado daquela época 40 anos, quer dizer, foram 30 anos ainda a mais que o povo teve que ficar esperando por causa de uma atitude, né, de um ímpeto de Moisés, de uma atitude tomada num momento assim de explosão, vamos dizer assim. Então ficou 40 anos em Midian. Eu anotei aqui Atos 7, 29 e 30. Diz assim, ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, que foi quando o irmão dele falou assim, né, o irmão dele hebreu falou assim, vai fazer comigo que nem você fez com o egípcio? Quer dizer, vai me matar? Nós estamos sabendo já. E ele estava achando que ninguém sabia. Então você, ouvindo isso, foi para Midian, onde ficou morando como estrangeiro, e teve 2 filhos. Passados 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do monte Sinai. Ele ficou 40 anos. Ele tinha 40 quando aconteceu, ele ficou mais 40, quer dizer, dobrou o tempo da vida dele. Gente, 40 anos, o que ele ficou fazendo? Apacentando ovelhas. Você imagina um homem que foi instruído em toda a ciência do Egito, que fazia planos de ser o libertador do povo de Deus, 40 anos apacentando ovelhas no campo. E assim, ó, esses 40 anos eles foram passando. E as coisas foram acontecendo. E ele casou, e daí diz que ele teve um filho, e depois ele teve mais um filho. E as coisas foram tomando uma outra proporção, e foram ficando comuns, né? Você imagina? Você acha que ser pastor de ovelhas era uma posição muito privilegiada para um cara que foi criado dentro do palácio? Vou dizer para você aqui, ó, que eu estava lembrando que quando Samuel vai ungir o Davi como rei, ele não sabia que era o Davi ainda. Chega lá na casa do Jessé, e daí vai passando os irmãos do Davi, vai passando um, e ele fala assim, esse é bonito, esse é grandão, esse é forte, enfim, né? E vai passando todos os filhos, e acabam os filhos. E daqui a pouco, assim, ó, no versículo 11 de Samuel, 1 Samuel 16, né? Samuel diz assim, então perguntou a Jessé, esses são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu, ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, traga-o aqui, não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Versículo 12, então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. 1 Samuel 16, 11 e 12. O que eu quero analisar com você? Que só mandaram chamar o Davi para vir participar daquele momento especial em família, porque não tinha mais ninguém. Porque ele era o escolhido para ser ungido como rei. Porque se fosse o irmão dele, nós não ia saber nem quem que era o Davi. Ele ia continuar lá fazendo o quê? Cuidando das ovelhas, apacentando as ovelhas. Ele não estava sendo nem contado para aquele evento tão maravilhoso. Então, assim, irmãos, não era uma posição social muito elevada, muito levada em consideração. E o Moisés estava ali há quanto tempo? Não é quando o Davi foi ungido, tá? São 2 situações diferentes. 40 anos. Você já imaginou 40 anos frustrado
por aquilo que podia ter acontecido. Aquela frustração atravessada no peito, olha, a minha vida podia ter sido diferente. Eu não precisava ter matado aquele homem. Eu não precisava ter fugido, eu podia ter ficado por lá, eu podia ter feito alguma coisa diferente. Né? Quantas vezes nós somos surpreendidos por esse tipo de pensamento? Nossa, minha vida passou, não fiz o que era para fazer, queria ter feito isso, queria ter estudado para aquilo, queria ter morado não sei aonde, queria ter sido dessa profissão. Quantos arrependimentos muitas vezes nós carregamos? Né? Mas é o quê? É uma falta, muitas vezes, de amadurecer, de entender o propósito de Deus nas nossas vidas. Então, enfim, você já imaginou que o Pedro, não foi só esse o tratamento de Deus na vida do Pedro, não foi só esse o treinamento dele, mas eu quis colocar aqui porque eu acho que retrata bem. Jesus restaura Pedro, João 21, do 15 ao 17. Depois que o Pedro negou Jesus as 3 vezes, saiu e foi chorar, né? Que nem os outros, chorou amargamente. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que esses? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, versículo 16: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastoreie as minhas ovelhas. Pela 3ª vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela 3ª vez: você me ama? Irmãos, eu já ouvi diversas explicações a respeito desse texto, e diz que assim, ó, esse me ama, um amor é de um tipo, outro amor é do outro, outro amor é do outro, mas o certo é que Jesus perguntou para ele 3 vezes, e está escrito lá, pelo menos na minha versão, que ele ficou magoado, porque Jesus perguntou para ele 3 vezes. E aqui, eu quero abrir um parênteses, porque quantas vezes nós ficamos magoados com Deus, porque nós vamos lá, fazemos um plano, fazemos uma oração, e nós estamos achando que vai dar tudo certo, e de repente não dá. Às vezes nós precisamos de uma cura, nós precisamos de um milagre, daí nós oramos 1 dia, 2 e 3, e não acontece. E daí? Nós ficamos magoados. Ô Jesus, eu estou pedindo para você, eu tenho fé para alcançar, mas parece que você pode fazer, mas não quer fazer. Tenho uma notícia boa para você. Talvez você esteja numa fase de treinamento. Talvez você não madurou tudo que precisava ainda. Então pode ser que seja isso. Você já imaginou o José lá, ó? Como que o copeiro me esqueceu? O copeiro teve uma amnésia seletiva. Essa aí escutei também esses dias. Porque depois de 2 anos lembrou dele, né? Mas teve uma amnésia, saiu de lá, estava preso junto com o cara, teve um sonho, o cara vai lá e revela. Irmão, se o cara revelar um sonho para você, que vai acontecer em 3 dias, tudo que o cara falou aconteceu, você vai anotar, nem que seja num papel, para você não esquecer mais. Porque é algo marcante, o cara estava ali para morre, não morre. Provavelmente tinha uma coisa contra o rei lá, né? Descobriram alguma tramóia ali, alguma mutreta, né? E o cara está para morrer ali, daí ele tem um sonho, né? O cara revela tudo certinho, acontece do jeito, o cara volta para o palácio e esquece de tudo. Você imagina o Moisés, né? 40 anos, entra ano e sai ano, chega o Natal, chega ano novo, muda, passa o aniversário, chega o inverno, e o cara está lá, apacentando a ovelha, nada daquilo que ele planejou, nada daquilo que ele esperava em Deus que fosse acontecer. Ó. Você já imaginou, irmãos? Passou 38 anos, ainda faltava 2. 39, ainda faltava 1. É muito chão, gente. Eu tenho 41. É bastante coisa que eu me lembro. É muita coisa que eu vivi. O cara ficou esperando praticamente a minha vida inteira. Até que ele viu a sarça ardendo. Até que o Senhor veio lá falar com ele. Você imagina o Pedro que disse assim: olha, eu morreria. Que homem sem palavra. Por isso que Jesus me perguntou a 3ª vez já. Porque ele não acredita mais em mim. Não adianta eu falar que eu amo, porque eu falei que eu morreria por ele. E quando foi na hora de afirmar que eu andava com ele, não era nem para morrer, era só para afirmar que eu andava.
eu não tive condições, eu não tive coragem, eu sou um homem sem palavra. E aqui eu quero abrir um parêntese nesse tópico, que é a respeito da nossa falta de capacidade de compreender o propósito de Deus na nossa vida, ou a maneira de Deus agir. Provérbios 3, versículo 5 diz assim, ó: confia no Senhor de todo o teu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento. Nesse provérbio, nós somos instruídos a confiar no Senhor de todo o nosso coração. Você sabe por quê, irmãos? Talvez você pode analisar de uma maneira diferente, mas eu entendo assim, ó. Aqui tem uma chave para mim. Porque a minha capacidade de compreender a maneira de Jesus trabalhar, de Deus fazer as coisas dele e a maneira como eu estou inserido no plano que é dele. Porque muitas vezes a gente vem aqui e fala assim, não, Deus tem um plano na tua vida. Não, irmãos, assim, ó, o plano é dele. E se você se dispor, ele pode usar a tua vida no plano que é dele. O plano não é para você, o plano é dele. O maior interessado é ele, não é você. Muitas vezes as coisas vão acontecer na tua vida por vontade dele, não pela tua. Não é para benefício só o teu. Você vai ser abençoado, mas vai transbordar na vida de outras pessoas. Então, assim, ó, como nós somos muito limitados para entender a maneira como Deus age, ele fala assim, mais ou menos assim, irmãos, ó. Peguei até um exemplo aqui de um versículo, João 13, 6 e 7, né? Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse, Pedro falando para Jesus, né? Senhor, vai lavar os meus pés? Assim, achou estranho que Jesus ia lavar os pés dele. Você que lê a Bíblia, você já sabe de que parte que eu estou falando. Você que não lê, é um bom chamariz para você ir lá ler. Olha que legal. Deu certo. Aí no 7, Jesus respondeu para o Pedro, falou assim, você não compreende agora o que eu estou te fazendo. Mais tarde, porém, você vai entender. Quer dizer, Pedro, para de ficar teimando, você não tem capacidade para entender. Para de teimar, então, só deixa eu lavar teu pé. Se você não lavar teu pé, você não tem parte comigo. Ó, o Pedro, pouco exagerado. Não, senhor, então se é para ter parte contigo, me lave inteiro. Pedro, né? Para, Pedro, né? Para, Pedro. É só os pés. Você já está limpo, o resto é só os pés. Não, senhor, mas se for para ter parte contigo, ele era muito intenso, Pedro. Aí você vai ver que ele madurou, que ele melhorou. Nós também somos muito intensos. Pelo menos deveria ser. Por isso que a gente se decepciona tanto, às vezes, nessa corrida. Então, assim, ó, essa parte da gente não compreender. Ah, eu trouxe um testemunho só, não vou ficar contando história minha, mas vou contar um testemunho. Eu trabalhava numa empresa, já tinha quase uns 8 anos, talvez até mais. E eu recebi uma proposta de uma outra empresa, uma proposta melhor, um salário melhor, um lugar assim, com outras possibilidades de trabalho. E eu fiz todo um planejamento na minha cabeça, agora eu vou mudar de emprego, lá vai ser melhor do que aqui, e Deus está me abençoando, e Deus está abrindo porta, e as coisas vão ser boas, e tal, e é a fase que está mudando, glória a Deus, estou mudando de fase, a minha vida vai melhorar, vou prosperar, Deus está abençoando. Mudei de emprego. Irmãos, para resumir assim para vocês, em um ano que eu trabalhei quase o dobro, para ganhar assim, ó, uns 20% a mais. Então assim, ó, tinha uns meses, porque era trabalhado por comissão, que dava uma bola de dinheiro, bastante, né? Para a minha condição na época, para o meu nível na época, era bastante dinheiro. Mas daí tinha uns meses que dava muito pouquinho, que não pagava a despesa de ir trabalhar. Então, tirando uma média dos últimos 12 meses, deu assim, equilibrado, mas por tanto que trabalhava, não compensava. Então eu saí daquela empresa. E eu sempre tive para mim que aquele período que eu passei ali foi simplesmente, que nem diria a menininha da internet, uma perda de tempo.
Uma perda de tempo. O que você acha? Eu acho uma perda de tempo. Fui lá, dei uma cabeçada. Porque eu estava trabalhando ali, podia ter continuado, enfim, podia ter feito diferente. E isso tem mais de 15 anos que aconteceu. E há poucos dias atrás, eu quero dizer para você que talvez nem 60 dias. Estou orando de manhã cedo lá no meu período de oração, meditando na palavra. E o Senhor me falou assim, olha, se você for tirar um extrato só daquele ano que você trabalhou lá, economicamente realmente não valeu a pena. Você ganhou pouco. Não era aquilo que você esperava. Mas se você levar em consideração que você passou um ano inteiro lá, aprendendo, produzindo, crescendo, e que depois disso você teve oportunidade de aplicar o que você aprendeu lá e ganhar uma certa remuneração. Irmãos, eu fiz a conta de quanto eu ganhei com aquele aprendizado assim, em outro período, não só naquele ano que eu trabalhei lá, mas ao longo da minha vida depois, com aquilo que eu aprendi lá. Deu um salário de umas 8 vezes o que eu ganhava. Então foi bom ou não? Foi, mas naquele período, tirando o extrato daquele tempo, não foi nada bom. Mas o Senhor conseguiu assim, me mostrar de uma maneira que eu entendesse. Então eu quero dizer para você, irmão, assim, que às vezes você não está entendendo o que está acontecendo na tua vida. Por que as coisas não estão andando do jeito que você gostaria? Mas existe um versículo que diz assim, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu propósito. Todas as coisas contribuem, independente de você estar entendendo. Então, assim, irmãos, esse é o nosso diagnóstico. Nós somos limitados para compreender a maneira que Deus trabalha. E como nós não conseguimos compreender, Deus fala assim para nós, então faz assim, já que não tem jeito de você compreender aquilo que eu estou fazendo na tua vida, creia em mim, use a tua fé. Aquela fé, irmão, que vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra. Aquela fé que nós falamos para você, irmão, lê a tua Bíblia. Dá um tempinho para a palavra do Senhor, medita na tua palavra, né? Se você tem um tempinho, vem aqui, estudar com nós. Terça-feira tem teologia básica, na quarta-feira tem estudo aqui, nós vamos rever alguma coisa da mensagem. Se você ficou com uma dúvida e tal, vem aqui. Por quê, irmão? Porque a fé vem pelo ouvir. E já que nós não temos capacidade, isso é impossível para nós podemos usar a nossa fé. Mas daí você vai puxar no teu estoque de fé também, está desse tamanho. Então nós não temos capacidade e nem fé. Manja, o Jesus ele deu uma condição para nós. Use a tua fé. Por quê? Porque eu sou digno de confiança. Você pode confiar em mim. É isso que o Senhor falou para nós. Mesmo que não tenha capacidade de compreender, você pode descansar em quem eu sou. Eu sou o que sou. Esse é o Deus que nós cremos. Terceira parte, e já indo para o final, o período do treinamento, irmãos, demora mesmo. Geralmente vai até Jesus nos chamar. Anotei aqui que José levou cerca de 13 anos, desde ser vendido como escravo até se tornar governador do Egito. E depois mais 2 anos, até que os seus irmãos viessem comprar mantimentos com ele, e até o dia da sua morte, ele estava instruindo os seus irmãos. Até o dia que ele morreu, ele estava na presença do Senhor, compartilhando dessa presença tão maravilhosa, sendo direcionado. Olha só, Gênesis 50, 24 e 26. Antes de morrer, José disse aos seus irmãos: estou à beira da morte, mas, olha o entendimento que ele tinha, o Senhor revelou isso para ele. É certo que Deus virá em auxílio de vocês e os tirará dessa terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, Isaque e Jacó.
Piazada, Deus vai vir visitar vocês. Eu estou morrendo, mas é certo que Deus vem visitar vocês. Então, vocês vão fazer o seguinte. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem o juramento, dizendo: quando Deus intervir em favor de vocês, leve os meus ossos daqui. Olha, chega me arrepia, de emocionado que eu fico. 26. Morreu José com a idade de 110 anos, e depois de embalsamado, foi colocado num sarcófago no Egito. Ele não foi enterrado. Porque Deus fez com que ele tivesse um crescimento, uma maturidade, uma intimidade, um relacionamento com Deus. Deus tinha um compromisso com José. Irmãos, é só uma ossada. Que diferença faz? José não está mais ali. Você entende? Tipo assim, ó, vamos fazer uma conta aqui, ó. Deus o livre, você perdeu um dedinho aqui que seja, da tua mão ou do teu pé. Precisa cortar fora, tá? Esse dedo ele vai ser descartado no hospital. Você morreu junto com esse dedo? Lógico que não. Você está aqui. É só o dedo que foi. Era só os ossos do José. Ele não estava mais ali. Mas o compromisso. Irmãos, você imagina. Lombo cingido, sandália nos pés, trombeta tocando, o anjo da morte passando, o povo pegando as bacias e pedindo, né, as doações do povo do Egito para sair, ó, né, com o lombo cingido e com a sandália no pé. Espera aí, vamos lá fazer o quê? Pegar os ossos do José lá para levar embora junto. E no meio de toda aquela confusão, e no meio de toda aquele reboliço, ainda sobrou um tempo para ir lá buscar os ossos do José. Em Josué 24 e 32, olha quanta coisa passou. Os ossos de José que os israelitas haviam trazido do Egito foram enterrados em Siquém, no quinhão de terra que Jacó havia comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata. Aquele terreno tornou-se herança dos descendentes de José. Lá no livro de Josué, olha o tanto de história que passou, mas foi contado lá para que hoje nós pudéssemos meditar a respeito da vida de José. E eu anotei aqui, irmãos, um versículo que eu acredito assim, que seja o ponto que vai dizer que é onde José amadureceu. Gênesis 45, 7 e 8. 7. Mas Deus me enviou à frente de vocês, para lhes preservar um remanescente nessa terra, e para salvar-lhe as vidas com grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi o próprio Deus. Isso aqui é quando José está se dando a revelar para os seus irmãos. Se meus irmãos tivessem me vendido, irmão, e eu tivesse numa posição daquela que o José estava, mas eles iam me pagar. Não é verdade? Mas aqui mostra o quê? O amadurecimento. É um plano de Deus. Vocês agiram sim, com maldade a meu respeito. Mas o Senhor usou essa situação ao meu favor. E eu não preciso guardar essa mágoa. Eu não preciso levar esse rancor. Eu posso ser livre. Moisés, cerca de 40 anos pastoreando, mais 40 anos no deserto. Sabe aonde que eu percebi que o Moisés amadureceu? Quando o Senhor chama ele, fala assim: vamos ali, Moisés. E daí ele responde assim, ó: quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? 40 anos, irmão, esperando. Você acha que 40 anos dobra qualquer um? 40 anos é pressão pra caramba, é tempo de você esquecer de tudo quanto é tipo de promessa. Quem sou eu? Como quem diz assim, ó, eu sou um ninguém, eu sou apenas mais um. Êxodo 3:11, Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Para alguém, irmãos, que cuidava ser o libertador de Israel, mudou bastante. Deus se apresenta a Moisés e chama para libertar o povo, como quem diz: Moisés, vamos ali.
Ó a resposta do Moisés, irmãos. Quem sou eu? O que eu devo dizer? E se eles não acreditarem em mim, porque você lembra? Ele cuidava que os seus irmãos iam reconhecer que ele era aquele que ia tirar o povo, que ia libertar o povo, mas eles não o reconheceram. E se eles não acreditarem em mim, o que eu faço? Eu tenho dificuldade em falar. Olha só a audácia do Moisés. Ah, Senhor, peço-te que envie outra pessoa. Eu não sirvo mais. Não tem mais condição. Eu sou um senhorzinho com 80 anos. Já não tem mais nada para mim. Bora ali, Moisés. Se é ruim de falar, eu vou arrumar uma ajuda para você. Outro velho, né? 2 velhinhos. Foi o Arão junto com ele e deu certo. Então eu vi alguém que definiu assim, ó, que Moisés passou 40 anos achando que era alguém. 40 anos aprendendo que não era ou que era ninguém. E 40 anos vivendo o que Deus faz na vida de um ninguém. É um testemunho para mim, é um testemunho para você. Pedro, deixei o Pedro por último, mas não menos importante. Está acabando já, irmãos. Pedro, ele teve um tempo de ministério, depois que aconteceu essa situação, de 35 a 40 anos. E ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que eu te amo. Senhor, é tu que sabe todas as coisas. Não sou eu que sei, eu não sei a hora, eu não sei nem o tanto de fé que eu tenho dentro de mim. Senhor, é o Senhor que sabe todas as coisas. Ele reconhece. Aqui ele mostra um nível de maturidade. Demonstra, né? Senhor, olha, eu não tenho condições por mim mesmo. Eu achei até que eu poderia morrer pelo Senhor, mas quando a mulher perguntou para mim, eu corri rapidinho. Então, Senhor, eu não dou conta de saber. Então, eu mesmo, Senhor, eu não sei. O Senhor é quem sabe de todas as coisas. E eu vou ler para você João 21, 17 ao 19, diz assim, pela terceira vez lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E lhe disse, Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que eu te amo. Quantas vezes, irmão, você dobra o teu joelho para orar e parece que Deus está tão longe e parece que você só queria que Ele estivesse perto para você dizer assim, Senhor, eu amo tanto o Senhor, me ajuda, dá uma mãozinha para mim, né? Dá uma força. Eu não sei vocês, irmãos, mas eu, de vez em quando, eu choro gritado, sozinho, né? Porque assim, ó, Senhor, parece que está tão facinho para o Senhor fazer e daí parece que não acontece. Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Aí o seguinte, Jesus lhe disse, cuide das minhas ovelhas. E no 18, Jesus dá uma resposta para Pedro. Ele fala assim, digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, quando você era mais moço, quando você era imaturo, quando você era guri, Pedro, você vestia-se e ia para onde queria, mas quando você for velho, estenderá as mãos, outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse, siga-me. Sabe, irmãos, eu quase que não entendi. Eu pensava assim, esse Pedro no mínimo ele ia ficar na cadeira de roda, né? E ele não ia conseguir ir para o lugar que ele queria, alguém ia estar levando ele para um lado e para o outro, ele não ia estar mais se governando, mas não é. Jesus estava dizendo para ele assim, olha, antes de ontem, você me negou 3 vezes, mesmo dizendo para mim que você morreria por mim. Pedro, você vai ter a oportunidade de provar que é verdade o que você está falando. E digo mais, você vai estar maduro o suficiente para entender o nível da tua fé. Conta a história que Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não era digno de morrer como morreu Jesus. Ele entregou a sua vida pelo Senhor. Ele morreu realmente.
Antes de morrer, ele escreveu umas coisinhas para nós. Empenhem-se, dediquem-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade e a piedade o amor, para que vocês sejam produtivos e operantes. Irmãos, é necessário amadurecer. Vai chegar uma hora que você vai precisar amadurecer. Talvez você já está amadurando, mas é necessário amadurecer. O processo, irmãos, aqui para concluir, do amadurecimento é lento, é doloroso, é longo e é difícil. Muitas vezes nós não vamos compreender, mas nós somos convidados a confiar. Confiar que tem um Deus que está cuidando de tudo, que Ele é digno de confiança. 1 Coríntios 13, 9, 10, 11, 12 e 13. Pois em parte nós conhecemos e em parte nós profetizamos. Ou seja, nós não temos o entendimento de tudo ainda, mas podemos confiar. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Porque quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos que como por um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora essas três: a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior deles é o amor. Então, resumindo para você, em 1 Coríntios 11, 1, o convite é: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. O maior deles, porém, no 13, é o amor. Então, para ser verdadeiramente um imitador de Jesus, nós precisamos amadurecer até o ponto de que amar o próximo seja algo natural para nós. Amém? Amém. Pode se levantar, vamos orar. Amém. Senhor Deus e Pai, Criador do céu e da terra, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te agradeço, Senhor, pelo teu propósito, Senhor, na vida de cada um dos meus irmãos, por essa oportunidade, Senhor, que nós temos de meditar na tua palavra, uma palavra simples, Pai, mas tão profunda. É necessário, Senhor, que nós venhamos a amadurecer. É necessário, Senhor, que nós passamos, Pai, por esse processo de aprendizado, de treinamento. Continua, Senhor, trabalhando nas nossas vidas, até que nós venhamos, Senhor, venhamos a ter, Senhor, a estrutura ou a estatura de varão perfeito, diante da tua presença. É necessário, Senhor, que nós venhamos a amadurecer. Fortalece, Senhor, os nossos pés. Dá-nos, Senhor, a tua direção. Mostra-nos, Senhor, o caminho, para que nós possamos realmente, Senhor, te conhecer cada dia mais. Que o nosso relacionamento contigo, Senhor, seja cada dia mais profundo, ao ponto de que nós possamos nos entregar, Pai, por amor ao Senhor. E amar, Senhor, o nosso próximo, assim, Senhor, como nós nos amamos a nós mesmos, assim como nós fomos amados por Ti, Pai, que esse amor que vem do Senhor, Pai, possa transbordar, Senhor, na vida dos nossos irmãos, Pai, e nós possamos cumprir o Teu plano e o Teu propósito, Senhor, para as nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém.